Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, nós contamos com uma equipe de 2.900 profissionais distribuídos em nossas operações por 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e região Norte e Nordeste. Temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios. Sempre, claro, com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Caso tenham qualquer dúvida, podem solicitar, mandar sua pergunta aqui pelo chat, ou então solicitar o indicativo de levantar a mão aqui na lateral, e aí a gente abre o áudio para vocês podem interagir com os nossos profissionais. E no final dessa apresentação, a gente vai enviar um e-mail com todos os contatos da nossa equipe para que possam conversar. Esse evento ele vai ser gravado e ele vai ficar disponível na nossa plataforma do Logicalis Webinar Academy. Nosso tema de hoje é poder do uso de plataformas para fomentar as soluções de internet das coisas. O aumento de casos reais de aplicação de IoT está fazendo com que a tecnologia ganhe mais visibilidade e relevância dentro das empresas. Aqui nesse webinar, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre os casos reais de como o uso das plataformas pode auxiliar as empresas a acelerarem a implementação de projetos de IoT de uma forma segura e aderente às peculiaridades de cada necessidade de negócio. Para falar um pouquinho sobre isso, eu convido aqui o Fábio Jardim, que é gerente de tecnologia de IoT na Logicalis. Fábio, é com você. Bom dia, pessoal. Todos me escutam? Escuta, Joyce? Sim, ouvindo. Legal. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem aí durante essa quarentena. Eu sou o Fábio Jardim. Como a Joyce bem disse, aí eu trabalho na Logicalis, sou responsável por um time de desenvolvimento de soluções de IoT, a qual a gente vai discutir alguns cenários aí implementados, já casos reais, no dia de hoje. Se alguém tiver dúvida, levante a mão, fique à vontade aí para questionar. No final, os meus contatos vão estar disponíveis. Se vocês quiserem seguir com a discussão ou entender um pouco mais detalhe desses casos que a gente vai citar aqui hoje, eu fico à disposição. Para começar aqui, eu vou começar com uma questão. Sob a perspectiva de tecnologia, obviamente, o que vocês acham que há de comum entre essas empresas? Uma empresa de car sharing, startup de car sharing elétrico, uma mineradora, uma rede de bancos, empresas de saúde animal ou pontos de venda de cerveja. Percebam que são empresas com objetivos de negócio completamente distintos, até mesmo os processos completamente distintos, e sob perspectiva de tecnologia, há algo em comum entre elas. Antes de dar a resposta aqui para vocês, eu vou fazer uma breve introdução de uma pesquisa de mercado que a Logicalis já faz durante 4 anos consecutivos. O estudo do ano passado, de 2019, foi compilado e mostrado recentemente, disponibilizado recentemente. Vocês podem acessar a pesquisa na íntegra através desse QR Code. E é bem interessante os temas que são tratados. Não são temas especificamente técnicos, mas pertinentes a negócio. E eu trouxe algumas respostas aqui consolidadas, porque eu gostaria de mostrar como a IoT tem evoluído e se tornado coisa real aí nos clientes, tá? O Logicalis já está nessa jornada de desenvolvimento de soluções de IoT há 5 ou 6 anos, tá? E no começo a gente sentia muita demanda por POC, estudos, enfim,
era mais entendimento de solução, entendimento de potenciais parceiros, etc., do que de fato o negócio. E de um ano e meio, um ano para cá, a gente tem visto, de fato, que clientes, grandes clientes, como são os casos que eu estou citando aqui, esses casos que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês hoje, aconteceram no ano passado, então são bem recentes, e a gente enxerga esses clientes de fato implementando IoT para, de fato real, agregar valor aos seus negócios. Aqui eu compilei só 3 perguntas, a pesquisa tem uma série de respostas, é uma pesquisa feita com executivos de tecnologia aí de diversos segmentos, e você percebe que, ano após ano, a intensidade, a importância do tema de IoT nos negócios desses executivos, ano após ano, começa a subir. De pouco mais de 2016 enxergado como muito alta, para 27% dos respondentes, a gente já percebe que esse ano a gente já tem 44% de executivos entendendo que a importância das tecnologias de IoT para auxiliar o negócio passa de 44%. E se a gente colocar moderada, aí o número sobe drasticamente. Percebe-se também que o investimento que vai ser feito aqui em IoT no ano de 2019 é igual ou, na maior parte das vezes, superior ao que foi feito anteriormente. A gente enxerga, de fato, o movimento dos executivos tirando da gaveta aí os projetos de IoT. Como benefícios esperados, entende-se que a maior busca é eficiência operacional, novas fontes de receita. São os principais motivadores aí dos projetos de IoT. Mas entende-se também que existe busca de produtividade, agilidade, inovação e até mesmo criação de novos serviços. A gente percebe nesses projetos que a gente vai citar aqui hoje bastante aderência a essas respostas. Enfim, os desafios de negócio solicitados por essas empresas, como eu disse, são bastante distintos, né? Essa empresa de car sharing, ela nos procurou um desafio de conectar e controlar em tempo real veículos elétricos para habilitar o compartilhamento. Esse tipo de caso, tipicamente você precisa ler dados do carro, da rede CAN, interagir com o carro para liberar a abertura de porta, para liberar a ignição, não porque é veículo elétrico, mas o botão de start-stop. Então, você tem características bastante peculiares de carro, de controle de frota, né? A mineradora, ela precisava localizar e interagir em tempo real com colaboradores para garantia de segurança física. Então, ela tinha necessidade de identificar onde um colaborador estava dentro da sua planta, dar uma interface para o cliente em caso de queda, de algum tipo de necessidade de suporte, através de um botão, ele conseguir ser localizado e ao mesmo tempo que, se for necessário fazer algum tipo de evacuação, todos os colaboradores, independente do local que esteja, eles pudessem ser localizados. Então, aqui a gente trata temas de localização, botão de pânico, detecção de queda e evacuação de área, né? A empresa de saúde animal é uma empresa que ela gostaria de agregar valor ao seu portfólio, trabalha mais com medicamentos, animais, etc. E ela gostaria de agregar valor e identificar padrões de comportamento e potenciais problemas com os pets de clientes específicos dela. Então, a gente precisava basicamente fazer monitoramento de movimentação, identificação de queda, interação com o aplicativo celular, etc. A rede bancária, ela é bastante conhecida, possui diversas agências espalhadas em todo o Brasil, e ela precisava reduzir custo operacional. Então, precisava usar com mais eficiência as utilidades de energia e água, buscando uma redução de custo, né? Obviamente, sem comprometer o conforto dos clientes dentro dessa agência.
Esse tipo de projeto, aqui não importa muito localização, movimentação, etc., mas sim consumo de energia, medição de temperatura e conforto térmico, consumo de água e interação com comandos e maquinários das agências. E a empresa possui pontos de venda de cerveja, ela precisava identificar de maneira prévia problemas do sistema de refrigeração, volume de ocupação do estoque, identificação do público que passava por esses pontos, a identificação da localização desses pontos de venda para ver se eles estavam no local correto que deveriam estar. Então, aqui você enxerga também uma demanda bastante distinta de necessidade de variáveis ou de parâmetros a serem monitorados, com volume de ocupação de containers, alarmes, monitoramento de vibração, temperatura, posição, enfim. Então, percebe-se que essas empresas possuem, obviamente, necessidades de negócio atreladas e completamente diferentes uma das outras, e o que elas possuem em comum? Como que, com essa diversidade toda de parâmetros e de modelos de negócio tão distintos, não só em termos de variáveis que a gente precisa monitorar, mas também em form factor, né, de dispositivo. Não adianta como eu vou monitorar, por exemplo, um ponto de venda de cerveja ou um consumo elétrico de um quadro de energia elétrica. Eu posso ter um tipo de comunicação diferente, eu posso ter um tipo de form factor diferente de um sensor, eventualmente, que esteja acoplado a um animal, a um pet, um animal de pequeno porte. Né? Eu não posso, por questões de peso, etc., usar baterias grandes. Então, são desafios distintos. E a resposta para essa pergunta, o que esses projetos todos têm em comum? Eles têm em comum a adoção de plataforma de IoT para resolver esses problemas. Tá? Então, não foram criadas, só para explicar um pouquinho o que eu estou chamando de conceito de plataforma, não foram criadas aplicações específicas para cada um desses projetos. Quando eu digo aplicação, eu quero dizer dispositivos específicos, software de nuvem, software de aplicação específicos para esses casos. Todos esses clientes conseguiram atender esses objetivos através da adoção do uso de uma plataforma. A adoção de plataforma traz intrinsecamente com ela diversos benefícios. O maior deles, na minha opinião, é essa alta flexibilidade. Tá? A gente percebe que os casos de uso demandados por essas aplicações são completamente distintos. Então, a flexibilidade nesse tipo de cenário é bastante latente. A gente percebe também que a adoção de plataforma para solucionar problemas de IoT é uma questão de rápido go-to-market. Preserva-se muitos assets de hardware e software, embora as aplicações finais, os casos de uso sejam extremamente diferentes, há possibilidade de muito reuso de tecnologia, de desenvolvimento de um caso para o outro. Então, isso daí permite com que você tenha uma rápida resolução de problemas, seja como um consumidor da plataforma, ou até mesmo querendo criar valor sobre essa plataforma. O deployment se torna acelerado, o custo é bastante competitivo. Você comparar a adoção do uso de plataforma ao uso de uma solução fim a fim, de um produto fim a fim, você tem bastante competitividade na adoção do uso da plataforma, porque, primeiro, você consegue fazer um pagamento escalonado, um pay as you go, como a gente diz. À medida que seu projeto for crescendo, você vai crescendo os recursos de infraestrutura. Mas o problema de custo ele não se resolve só aí. Imagine um cenário onde você tenha que fazer um monitoramento de parâmetros de segurança, de parâmetros de controle de incêndio e de parâmetros de, eventualmente, ambiente, para identificar se, por exemplo, um data center seu ou um site de comunicação seu, por exemplo, esteja operando em condições normais. Tipicamente, se a gente for usar soluções tradicionais de automação,
provavelmente a gente vai ter soluções em silos, né? Uma específica de segurança, que provavelmente vai contar com câmeras de vídeo e alarmes, e detecção de aberturas de porta. Você vai contar com alguma outra solução para fazer o controle ambiental, monitorar a temperatura, ligar e desligar ar-condicionado com o seu sistema de gestão. Você vai ter, eventualmente, necessidade de monitorar um banco de bateria, então vai ter um outro tipo de sensor e um outro tipo de software. No final do dia, quando você compõe a solução completa, você acaba tendo diversos silos, sim, com a possibilidade de serem integrados para ter uma visualização única, mas você acaba gastando muito mais com hardware, muito mais com serviços de instalação, muito mais com necessidade de treinamento para capacitação da sua equipe para operar diversos dispositivos e diversas soluções. Então, a adoção de plataforma, ela joga isso para, ela quebra esses silos de solução e acaba trazendo basicamente tudo para a mesma base de conhecimento. O uso de plataforma, ela traz o benefício intrínseco de permissão de você integrar as suas coisas com um legado que já tem. A visão da Logicalis é que a IoT, o que sai daqui para frente, é fácil você já nascer com um dispositivo conectado, mas 90, 100% dos clientes certamente possuem em seus processos de produção equipamentos legados, que provavelmente não foram feitos e criados para integrar ou nativamente terem uma interface com a internet. Então, a adoção de plataforma permite com que você, sim, crie soluções novas, crie sensores já novos, com já embarcada essa tecnologia de comunicação com a internet, mas você também consegue trazer esse legado para a mesma base de conhecimento. Evita você ter lock-in, né? O termo lock-in é muito associado à questão de você ficar, entre aspas, amarrado a um único fabricante. Então, você compra soluções tradicionais aí de automação, você acaba tendo essa característica, a solução é extremamente precisa, funciona extremamente bem, mas você acaba meio que ficando preso a um único fabricante, tipicamente a empresa que fabrica o atuador, o controlador, o sensor, etc., ela obriga você a usar uma solução turnkey. E aí você fica amarrado com esse tipo de solução, e assim que vão surgindo coisas novas, você não tem muita opção de adotar, a não ser que essa empresa que te forneceu a infraestrutura tem a possibilidade de trazer valor para isso, de fazer evoluções desse produto. E uma outra coisa que também é ultra importante na adoção do uso de plataforma é a questão de integração não só tecnológica, mas de negócio. A hora que você adota uma plataforma com interfaces e APIs abertas, você automaticamente abre o seu negócio para agregação de valor de empresas, seja lá qual for o ramo de atuação e qual maturidade eles possuem de solução. O que eu quero dizer com isso? Na hora que você adota uma plataforma aberta, você consegue trazer empresas de nicho que têm já know-how específico de tecnologia avançada de negócio, trazendo valor para a sua solução. Então, você não precisa, no final do dia, desenvolver todas as funcionalidades ou todas as questões por conta própria. Você consegue, tendo essa base de informação unificada que a plataforma permite, você tem a possibilidade de explorar os dados, usar a inteligência artificial, etc., de qualquer empresa, líder de mercado ou não, que tenha soluções interessantes para o seu negócio. A gente vai falar um pouquinho disso também num dos casos aqui mais para frente. Até aqui tudo bem? Todos escutando? Ouvindo sim, Jardim. Tem até algumas perguntas para você, mas pode continuar e aí a gente coloca aqui no final. Legal, tudo bem. Bom, como que a Logicalis se posiciona nesse mundo aí de IoT? Como eu disse, a IoT é uma jornada de conhecimento. A gente já está brincando aí de projetos de IoT aproximadamente 5 ou 6 anos, né?
A gente teve um movimento, num dado momento, de fazer parceria com soluções fim a fim, então, que é representado aqui nessa figura do canto superior direito. Hoje a gente tem uma gama de mais de 100 parceiros que conseguem nos ajudar e integrar quando há necessidade de produtos prontos, de soluções aí de silo, etc. A gente pode, eventualmente, marcar um outro webinar e fazer explicações desses casos de uso também, que tem bastante aderência, né? Mas são produtos mais end-to-end, como dizem. A gente tem um DNA já muito forte de criação de infraestrutura de conectividade, né? Logicalis, né? Passado aí de Promon, tecnologia, Promon IP, etc., implementou as primeiras redes celulares no Brasil, e de lá para cá a gente até hoje tem uma proximidade muito grande com as empresas de celular, aí, de comunicação, de serviço público de celular, implementa muita infraestrutura para essas operadoras e muitas infraestruturas de tecnologia própria, né, como Wi-Fi, LoRa. A gente tem casos de uso e parcerias aí dentro desse ecossistema que nos dão e nos permitem integrar equipamentos aí de qualquer tipo de solução de comunicação. Nós temos uma área muito forte aqui de serviços gerenciados, né? A maior parte dos colaboradores hoje da Logicalis estão dentro dessa área, para fazer não só suporte, mas também transformar qualquer solução que a gente for fazer aqui, se for o caso, demanda do cliente, transformar essas soluções como um serviço para o cliente não ter que fazer investimentos em compra de equipamentos e solução, se for o caso. A gente tem CAPEX aprovado, etc., podemos operacionalizar da maneira tradicional, aí, com vendas, etc., mas se o cliente prefere operar por questões fiscais aí com mais OPEX, a gente também tem essa capacidade. E esse time de serviço tem todo o know-how, não só financeiro, mas também, obviamente, tecnológico, para manter todos os serviços de pé. A gente tem um time aqui do canto superior esquerdo de consultoria que, obviamente, nos suporta nessas definições de projetos de IoT, tá? A IoT, como eu disse, é muito associado ao negócio, ele é muito associado a modelos comerciais e financeiros, e os projetos que andam, de fato, eles têm que estar endereçando um daqueles temas que a gente comentou. Todos os projetos que são exploração tecnológica por si, eles não têm um sucesso muito grande. Eles acabam morrendo e perdendo aderência, perdendo força dentro dos clientes. Então, esse time de consultoria, e um dos motivos da gente gerar essa pesquisa, que acabamos tornando ela pública, é justamente mapear esse tipo de demanda em nossos clientes. E a gente tem a nossa plataforma de hardware e software, que eu vou falar em um pouquinho. Num dado momento, a gente identificou a necessidade de trazer para dentro de casa esse tipo de know-how, de customizar aplicações. Criamos a nossa própria plataforma, sim, que tem uso de serviços públicos, mas ela tem a sua vantagem de já nascer integrada, 100% integrada. Não requer muito esforço aí por parte dos clientes ou de empresas que querem usar essa plataforma para criar valor e criar serviços em cima dela. E mais recentemente, a gente trouxe para dentro de casa também, criou um time, ao qual eu sou responsável, um conhecimento em eletrônica embarcada, hardware, software embarcado, porque a gente identificou que a necessidade é muito grande de customização de sensores para esses projetos de IoT. Então, a gente trouxe para dentro de casa, montou um time também, e hoje 100% do que a gente projeta, que a gente fornece aqui de IoT sobre o logo Eugênio, é projetado e com muito orgulho fabricado aqui também no Brasil. Falando um pouquinho, eu vou segmentar aqui a conversa, aqui a apresentação do Eugênio. Eugênio é o nome da nossa plataforma de IoT, em duas frentes, né? A primeira é os serviços de nuvem, né? Está orquestrado em nuvem. Eu não sei se vocês já pararam para pensar um pouquinho do IoT em si, mas o IoT, na nossa visão, ele não é simplesmente telemetria. Não é pegar um dado
está remoto, trazer para um servidor central e disponibilizar esse dado. A IoT vai além disso. A IoT tem que ter essa função de telemetria, mas há necessidade também de fazer um armazenamento muito grande de dados, então a gente precisa ter essa possibilidade de fazer Big Data Management. Tá? A gente precisa receber dados de diversos tipos de fonte, né? Então não existe um protocolo campeão, pode ser MQTT, HTTP, COAP, existem diversos tipos de protocolo latente, alguns até mesmo proprietário, então a gente tem que ter nessa capacidade de plataforma a leitura e a absorção de dados dados bidirecionais, né, de qualquer tipo de fonte de dados e protocolo, né? A gente precisa ter capacidades, obviamente, de gestão de dispositivos, gestão de regras para tomada de ação e de segurança. Então, o coração da plataforma seria isso. A plataforma ela tem APIs, né? A nossa visão é que dentro da plataforma não é interessante você criar aplicações. É interessante você disponibilizar APIs para interagir com dados. E aí você cria aplicações numa outra camada que você pode criar ou, eventualmente, como eu disse, trazer parceiros de nicho que têm um know-how específico bastante grande sobre uma determinada vertical para poder explorar esses dados, te dar insights e tomar de ação. Exemplos disso, empresas que têm know-how para fazer análise de contas de energia elétrica, para buscar um maior aprimoramento, não só da redução do consumo de energia elétrica, mas também te dando insights sobre, por exemplo, eventual mudança de fatura que você possa fazer para reduzir o custo em termos de dinheiro, né? Empresas que têm know-how de vibração, você tem motores aí espalhados eventualmente numa planta fabril, e é sabido que, à medida que esses motores vão se degradando, o padrão de vibração que aparece neles é conhecido. Se é um rolamento externo, interno, se é uma vibração por desgaste de mancal, etc., aparecem frequências específicas. Então, você pode trazer empresas que já têm essa base de dados e esse tipo de know-how para usufruir de dados de sensor que você traz para essa plataforma e dar insights interessantes o cliente final em termos de manutenção preditiva, tá? Então, a IoT é essa mistura de telemetria com automação de processos para tomada de decisão de maneira autônoma, baseada em regras que você tem, e essa interfaceamento com ferramentas e aplicações de terceiro, e de uma maneira mais nova e latente, uso de inteligência artificial para ler dados e tomar ações de maneira autônoma e com um aprendizado automatizado. Eu costumo dizer, assim, exemplificar, o IoT está tentando meio que humanizar a automação, né? Tentar botar um pouco de não só regras do tipo sei, se não, né? Mas buscar informações de outras plataformas, de outras fontes de dados, aprender com isso e usar esse tipo de inteligência para tomada automática de ação no seu processo. Tá? Então, o Eugênio Cloud, ele é esse hub de integração tecnológica de parceiros aí, onde 100% dos serviços ficam hospedados em nuvem, com parceiros de tecnologia que tem uma alta segurança e alta escalabilidade e disponibilidade. Sob perspectiva de hardware, a gente identificou cada projeto tem requisitos específicos em termos de interface, em termos de sensores que a gente precisa embarcar na solução para poder ler e tratar um processo do cliente. Então, a gente criou uma arquitetura de referência. Tá? Essa arquitetura de referência ela é traduzida nesse dispositivo que a gente chama Eugênio Cube. Tá? A gente chama Cube por falta de imaginação. Ele ficou formato de um cubo, então acabamos criando esse nome para ele. E esse dispositivo, nessa jornada de aprendizado, a gente identificou que os principais variáveis, os principais pilares de IoT são 4. E esses 4 são coisas variáveis, porém, de um projeto ao outro, a gente às vezes encontra
similaridades, né? Então, a gente, em vez de criar um produto único, um gateway, um dispositivo estanque, que tem todas as comunicações possíveis, a gente criou um dispositivo modular, que ele é composto por esses 4 pilares, que são alimentação, né? Como eu energizo esse dispositivo? Existem Quando eu chego numa fábrica, a gente provavelmente vai pegar energia de uma tomada 220. Quando eu chego num site de uma operadora de telecom, a gente provavelmente vai pegar energia de uma fonte de 48 volts. A hora que eu instalo esse dispositivo no agronegócio, a gente não tem fonte de energia contínua, né? A gente tem que usar eventualmente fontes de energy harvesting, técnicas de energy harvesting, a mais latente atualmente é a obtenção de energia por painéis solares, né? Armazenamento em baterias. Então, e aí a questão de operação desse dispositivo, a hora que ele está operando no ambiente de energia abundante, ele pode se comunicar na maior velocidade o tempo inteiro, fazer o que quiser de cálculo dentro do dispositivo, porque não é um problema o consumo de um sensor numa rede de alimentação tradicional a 110, 220. Porém, a hora que eu estou dentro do ambiente do tipo agronegócio, operando por baterias, a gente tem uma questão de operação mais eficiente. Não posso estar 100% do tempo conectado, porque a gente gasta, não posso estar 100% do tempo com o GPS ligado, eventualmente, eu não posso estar o tempo inteiro com o processador rodando aí com uma capacidade alta, porque acaba consumindo energia e provavelmente a bateria, eu vou ter que botar baterias muito grandes, enfim, a gente tem um trade-off aí de consumo versus capacidade, funcionalidade, tempo de online versus tamanho de bateria. Então, cada cenário requer um tipo de técnica de alimentação do dispositivo. Então, esse é um pilar que a gente traduziu numa placa chamada placa de alimentação. O pilar talvez mais latente aqui é o de comunicação. A gente não tem uma tecnologia hoje vencedora. A gente vê algumas tendências do uso de redes de LPWAN, né, de low power, celular low power, em grandes centros, né? Mas a gente vê, por exemplo, comunicação em grandes áreas remotas usando tecnologia do tipo LoRa. Em cidades também a gente vê LoRa e Sigfox. Em escritórios a gente vê bastante Wi-Fi. Então, essa capacidade do seu dispositivo de se comunicar, ela não existe uma única tecnologia, então é uma variável que a gente acabou traduzindo isso daí numa placa de comunicação. Como eu disse, o IoT, ele não é telemetria, não simplesmente pega um dado e põe e manda ele para uma plataforma remota. Há necessidade de rodar inteligência de maneira remota, né? O próprio dispositivo ele tem que, entre aspas, ter a capacidade de tomadas de ação instintivas, eu vou falar assim, tá? Então a gente criou uma placa de processamento que roda o nosso software de Eugenio Fog, e à medida que hoje a gente tem um modelo só pronto, né, que é baseado no microcontrolador com uma alta capacidade de tomada de decisão, mais de leitura de sensores e acionamentos em tempo real das saídas, caso uma regra aconteça, mas a gente vê o uso de, por exemplo, câmeras de vídeo, de análise de imagens em tempo real para tomada de decisão muito latente. Então, a gente também optou por segmentar essa placa, essa capacidade de processamento numa placa exclusiva, justamente para nos dar essa capacidade de aumentando a capacidade de processamento desse dispositivo, assim que essas novas aplicações se tornarem de fato mais aderentes, tá? Então, a principal função dessa placa aí é processar localmente o código, cuja inteligência a gente programou lá em nuvem, ela baixou aqui e roda localmente para ter uma velocidade de tomada de ação extremamente rápida, tá? Eu gosto de exemplificar aqui o caso de uso, assim, imagina que você alguém foi lá, ligou o seu fogão e deixou ele ligado, e você chegou, não tinha nenhuma panela, botou a mão e queimou a mão. Antes de você tentar interpretar o que aconteceu ali, você precisa tirar a sua mão para não queimar. Então, instintivamente, você tira a mão.
e depois você faz esse processo cognitivo para tentar entender por quem que deixou esse fogão ligado e que me causou esse problema. Então, eu gosto de exemplificar. Tomadas do tipo de ação, do tipo tira a mão do fogão, a gente roda nessa placa de processamento. O aprendizado e essa capacidade cognitiva de evitar com que o problema aconteça de novo, a gente passa essa função para a nuvem. Tá? Então, esses 3 módulos, eu diria que são os módulos fundamentais. A gente tem algumas placas de comunicação serial, celular, algumas placas de alimentação, uma placa de processamento, e a gente muda essa base do dispositivo de acordo com o cenário que a gente encontra, né, de conectividade do cliente. E aí, o último módulo é o módulo de aplicação, que a gente faz ele de maneira customizada para o cliente, né? Pô, um cliente que precisa só ler dispositivos legados, ele precisa ler 3 interfaces Modbus de equipamentos que estão lá na sua planta, ele precisa ler um sensor de corrente, um medidor de energia, ele com fio, sem fio, ele precisa embarcar algum tipo de sensor de umidade, de vibração no dispositivo. Enfim, essa placa a gente faz ela, se for o caso, se o cliente quiser embarcar nessa jornada conosco, a gente tem essa capacidade de projetar essa placa e fazer provas de conceito de maneira rápida. Via de regra, em coisa de 2 ou 3 meses, a gente consegue, entre aspas, ter um produto ultra customizado para a demanda do cliente, para que ele valide, etc., e depois faça a fabricação do lote de interesse. Tá? Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, assim, a Logicalis oferece para os clientes, mas se tiverem empresas querendo aderir a essas flexibilidades, essa funcionalidade para agregar um valor e revender isso, também é possível. Tá? Aqui eu estou falando um pouquinho do viés da Logicalis, mas quem entende valor nesse tipo de arquitetura, e a gente também é aberto para que outras empresas criem valor, tanto usando aplicações ou criando aplicações lá de nuvem, como também querendo inserir ou botar esse tipo de dispositivo aí no seu processo ou no produto aí que eventualmente se queira criar. Uma plataforma aberta, como eu disse, enfim, então a documentação é toda passada e a empresa tem essa autonomia de seguir de uma forma ou de outra. Uma aplicação que pode surgir aqui, o Cubo é um dispositivo que ele não é tão... Eu liguei, eu estou com um aqui na mão, né? Não sei se vocês conseguem ver, é um equipamento 5x5x5, no formato Cube. Ele não é tão grande, mas, pô, como que você faz o monitoramento de saúde animal? Não dá para colocar um negócio desse no pescoço do cachorro. Então, o conceito que está por trás aqui é o que eu falei, isso aqui é um dispositivo mais usado como uma arquitetura de referência. A hora que a gente identifica problemas que requerem uma mudança desse form factor, a gente simplesmente traduz a eletrônica com uma placa única, já faz a fusão de todas as sensores, processadores e fontes, etc., necessários, uma placa única no formato que seja necessário para a aplicação em questão. Tá? É um tipo de dúvida. Como a gente está de tempo aqui, a gente ainda tem uns 20 minutos. Quem tiver interesse, maiores informações da plataforma, a gente tem esse QR Code aqui do lado esquerdo, com essas informações. É só entrar lá e aí tem algum tipo de descritivo, etc., um detalhamento maior aqui do que eu falei. E para desenvolvedores, aqui no canto direito, você já consegue entrar diretamente nas APIs do Eugênio, APIs de nuvem, onde você consegue lá de maneira bem documentada entender como você pode interagir com essa plataforma. Tá? A gente teve autorização aqui de fazer exposição e divulgar o nome de um dos clientes, os demais, por serem projetos novos, etc., a gente não conseguiu a tempo desse webinar solicitar autorização. Então, eu vou passar um breve vídeo do tipo de solução aqui que foi destravada de maneira rápida e competitiva pela adoção do uso da plataforma. E depois disso daí eu vou dar uma navegada aqui no Eugênio, com esse cubo aqui que eu tenho próximo de mim, para a gente
mostrar algum tipo de interação que é possível fazer com ele, tá? Começar aqui pelo vídeo. Jardim, não dá para ouvir o áudio. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Como que eu faço para botar aqui o... Isso. Você teria que compartilhar como arquivo, né? Não tenho certeza. Deixa eu só compartilhar o aplicativo, vamos ver se muda. Aparece o áudio aí ou não? Não. Acho que a gente pode compartilhar talvez o link com o pessoal depois para eles poderem assistir também a hora que a gente mandar o e-mail com as Certo, informações. tudo A gente bem. compartilha, tá? Aí dá para ler o que está falando por trás, tem um É. sonzinho, uma musiquinha e o que é falado está escrito aí. Vou só passar assim, as pessoas possível ler. Beleza. Então, pessoal, vocês me escutam? Sim. Esse aqui é um caso que o cliente lá era uma startup e eles tinham veículos elétricos, uma frota que eles criaram, que eles compraram e precisavam de uma maneira extremamente rápida fazer a interconexão desses veículos elétricos que não são naturalmente, nativamente conectados, né? A uma plataforma, a gente conectou ela, obviamente, ao Eugênio, para poder interfacear com o aplicativo de liberação e de cobrança, etc., que eles estavam desenvolvendo. Então, isso aí, em tempo recorde, a gente conseguiu construir essa solução para eles e, de maneira muito rápida, assim, 2 meses, assim, eles já estavam fazendo testes na rua e estão rodando aí há um ano e pouquinho.
é bastante interessante. Quem tiver oportunidade aqui, ainda eles estão com uma frota mais focada aqui em São Paulo e São José dos Campos, alguma coisa no Rio de Janeiro também. Você simplesmente chega com o aplicativo deles próximo do carro, consegue interagir ali com o veículo para liberar a porta, abrir a porta, fazer a corrida, se você quiser, e você é tarifado somente pelo tempo que usa. Então, eles fazem alguns pacotes lá, existe a possibilidade de você comprar um pacote de um dia, etc. E o preço deles é bastante competitivo, mas imagina que você está ali próximo da sua região, precisa, na sua casa ali, num supermercado, voltar, trazer a conta, etc. Eles estão com essa abordagem, né, de compartilhamento e focado, obviamente, em veículos elétricos aí mais sustentáveis. Tá? É bastante legal quem tiver oportunidade aí de ter uma experiência com o veículo deles, obviamente passando a quarentena, né, é uma experiência legal, é a oportunidade de dirigir um veículo elétrico de maneira bastante acessível, e parte da tecnologia ali que está por trás, que a gente conseguiu endereçar de maneira extremamente rápida, foi o uso dessa plataforma. A mesma plataforma que está fazendo, por exemplo, gestão energética de agências bancárias. Tá? Aqui eu trouxe um painel, aqui um exemplo para vocês. Isso aqui é uma cara de uma aplicação, a gente trouxe e integrou na plataforma aqui, que ela monitora aqui em tempo real, o consumo de energia elétrica. A gente consegue botar a sua fatura aqui, qual que é a meta que você tem que ter, né? Isso aqui ele está pegando o dado real aí de um protótipo de um dispositivo que a gente deixa ligado para demonstração, né? Não está associado a nenhum cliente por enquanto, mas essa rede bancária está usufruindo desse tipo de tecnologia. Então, a gente está pegando dados em tempo real lá do cubo, né? Corrente, tensão, potência ativa, etc., né? E automaticamente essa plataforma ela já está traduzindo esse consumo para dinheiro, né? Ela vai nas bases de fatura das utilidades de cada estado, né? Cada uma tem sua regra, tem aquela questão de bandeira branca, etc. Então você cadastra aqui qual que é a sua conta, qual que é o seu contrato, se cadastra na plataforma, ela vai lá e busca em tempo real. E aí ela já consegue para você fazer qual que é a tarifação. Esse aqui é um exemplo de contrato, né, de demanda, tal. Então, qual que é a tarifação, quanto que você está pagando de tributos, etc. Isso daqui é real, assim. Então, no final do mês, o que você está enxergando aqui é de fato muito próximo do que vai chegar na sua tarifa de cobrança da utilidade. E aí, até se tem algum tipo de erro de cobrança, etc., às vezes o medidor da utilidade está fora, é antigo, você consegue até contestar, né, as suas contas. Ele já faz um analítico baseado no tempo, qual que é a sua previsão de consumo dia a dia, né? Então, você tem ele já usa esse aprendizado de 2 ou 3 meses aí, ele precisa de uns 2 ou 3 meses de base de dados, e baseado no seu passado ele consegue estimar o futuro. Já faz com assim, ações analíticas de consumo de demanda de energia em fator de potência, né? Então aqui, por exemplo, uma das coisas bem legais dessa plataforma é isso, você consegue ter essa otimização de demanda. Você clica aqui, baseado no que você está consumindo versus o que ele buscou em mercado que existe de opção, ele vai e traz sugestões do tipo, poxa, você hoje tem sua despesa total atual é de R$ 218.000. Por quê? Porque você tem uma tarifa verde contratada a uma demanda de 500 quilowatts, né? Só que com o seu perfil, a tarifa mais aderente para você seria uma tarifa verde, sim, mas com uma demanda inferior, acho que de 100 ou não sei qual que é o valor aqui. Você vai pagar R$ 61.000 e vai pagar uma multa, porque você provavelmente vai exceder essa tarifa em alguns momentos. Só que o valor da sua tarifa base mais as multas vai te trazer essa economia, tá? Obviamente aqui os números estão sendo mostrados são para exemplificação, né, de caso de uso, mas é conseguido aí de uma maneira bastante fácil 10%, 12% de redução de energia elétrica em grandes consumidores, tá?
E a mesma coisa aqui é feita com fatores de potência, enfim. Então, aqui a gente está mostrando um exemplo de uma aplicação que foi conectada ao Eugênio, né, uma empresa que era especializada em análise de consumo de energia elétrica, criando valor aí para a plataforma, a gente, entre aspas, produtizou isso daí, hoje a gente leva para o mercado como produto único. E o próprio parceiro também leva a nossa plataforma como produto único. Então, há essa união de forças, né, para levar aqui. Existem outras aplicações, e como eu falei, eu não posso, infelizmente, demonstrar aqui, mas existem outras aplicações, cada um com a carinha, com os objetivos de negócio, usufruindo da plataforma para ter essa rápida aceleração, rápida integração e todos esses benefícios que a gente falou até aqui. E aqui é esse cubo que ele está ligado aqui comigo aqui na apresentação. Está mandando em tempo real aqui, ó, 10h23, e está mostrando a temperatura. Eu só acoplei esse dispositivo aqui, um sensor de temperatura, só para exemplificar para vocês, né? Ele está conectado aqui. Ele já sai de fábrica se o cliente desejar conectado. A gente já embarca uma tecnologia de conectividade nele, for rede celular, que ele se conecta a qualquer tecnologia 4.3 ou 2G e de qualquer operadora. Tá? O cliente não precisa nem sequer, se for o caso, disponibilizar link. E aqui a gente está recebendo um dado em tempo real de temperatura. Essa aplicação aqui, essa placa de aplicação que eu estou demonstrando aqui é uma placa de eficiência energética que eu falei, então ela gera diversos parâmetros como tensão, consumo de água, consumo de energia, status dos contatores, né, da gente ligar ou desligar, etc. E a gente consegue interagir em tempo real, né, com ela aqui. Então eu consigo, por exemplo, ligar um relé aqui, na hora que eu mando o comando aqui, ó, ele acendeu uma luz, então ele ligou um circuito. Então aqui eu fiz uma ação manual só para demonstrar para vocês. Mas imagina que essa liga e desliga de circuito elétrico, por exemplo, aqui ele tem um relé dentro do cubo, eu liguei e desliguei ele, isso daí sendo tomada esse tipo de ação de maneira automatizada, né? Usando essa base de inteligência artificial que prevê que, por exemplo, você vai consumir mais do que deve e você criou uma regra pré-estabelecida, eu prefiro cortar um tipo de circuito aqui que vai me economizar energia em detrimento a alguma questão operacional, não tem problema, mas eu consigo economizar energia para atingir minha meta de consumo de energia, tá? Aqui é um exemplo outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, é um form factor que a gente traduziu o cubo, pegou os subcircuitos dele para um formato menor. Isso aqui a gente acaba usando lá como um sensor de PET, lá como eu falei, né? E essa tipo de abordagem ela é tão flexível que a gente já está discutindo o uso desse sensor e do sensor de localização lá do Smart Badge que a gente desenvolveu. Aí tem um formato de crachá eletrônico, etc., para até ajudar no combate da Covid, agora, o problema atual que a gente está passando, tá? Como a gente tem nesse dispositivo Bluetooth, e pelo nível de sinal do Bluetooth a gente consegue inferir mais ou menos a distância, se você tiver uma planta com diversos colaboradores e quiser saber quem estava próximo de quem, por exemplo, num tempo aí, alguém que chegou muito próximo um do outro e, eventualmente, uma dessas pessoas foi diagnosticada com Covid. Você consegue ter esse relatório rápido e ver todas as pessoas que estiveram próximas deste colaborador aí que foi impactado pelo vírus. Você consegue ter esse histórico de pessoas que estiveram na proximidade e eventualmente, até colocá-las em quarentena de uma maneira mais preventiva. Então, esse tipo de mudança de comportamento, do formato e do comportamento do dispositivo, a gente consegue ter essa bastante flexibilidade quando a gente tem essa visão não de produto na sua concepção tradicional de silo, mas com a adoção do uso de plataformas. Tá? O que eu tinha para falar era isso, espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição aí para dúvidas. Acho que a gente tem mais alguns minutinhos aí, se alguém quiser fazer uma pergunta.
Tenho várias perguntas aqui, Jardim. A gente tem pouquinho tempo, então, mas vamos tentar responder aqui a maioria delas. Uma das perguntas que surgiu aqui é como você acha que será o impacto da pandemia na adoção de IoT? No pós-pandemia, terá o mesmo ritmo crescente de adoção e interesse? Teremos os mesmos tipos de aplicações de interesse? É uma excelente pergunta. Eu não gosto muito de fazer previsões, então isso é uma opinião pessoal minha, tá? O que eu imagino? Eu imagino que vão surgir aplicações como essa, esse tipo de. A gente já vê uma adoção de novas aplicações de identificação de pessoas com febre, usando câmera térmica, esse tipo de solução buscando identificar a rede de relacionamentos físicos ali de proximidade que você teve, isso é latente. E não só, o IoT ele está mudando, essa Covid aí está mudando e está fazendo com que muitas pessoas que não tinham proximidade com a tecnologia se aproximem da tecnologia, né? Fazendo uso de ferramentas, no primeiro momento, uso de ferramentas mais tradicionais para seres humanos, né? Eu acho que isso vai quebrar algumas barreiras. O IoT, ele já por natureza definido como uma ferramenta, né? Um conjunto de ferramentas que permite você resolver problemas de maneira mais competitiva. Então, eu acho que o IoT ele se torna fundamental para que as empresas continuem crescendo e de uma maneira mais eficiente, né? Buscando redução de custo, ou eventualmente até gerando aspectos de benefício para negócio, gerando novas fontes de receita. Então, sim, o IoT ele deve, sob perspectiva tecnológica, ter uma adoção bastante grande aí e continuar crescendo. Eu acho que a gente não vai sentir o impacto de reduções, porque ele ajuda as empresas a reduzir custo ou gerar novas receitas. Então, ele é um aliado para você ter uma maior eficiência operacional. Então, sobre a perspectiva tecnológica, sim. Existe eu não consigo falar, puta, vai crescer para caramba, etc., porque eu acho que sim, mesmo assim vai crescer, mas a gente tem um outro viés que é político-econômico, né? Então, a gente não sabe quanto tempo vão durar essas quarentenas, qual o impacto na saúde financeira das empresas, e aí no final do dia pode ser que por um curto período de tempo os clientes dessas empresas elas se foquem mais em soluções mais tradicionais de portal que tem redução de custo, etc., e não fazer investimentos a curto prazo, tá? Embora não seja as empresas que fizerem isso, na minha visão, vão ser empresas que vão estar ficando para trás, assim, porque como eu falei, o IoT é uma ferramenta bastante útil para você conseguir cada vez mais ser eficiente. Tá? Não sei se eu consegui responder a minha visão, mas de maneira resumida é isso. Eu acho que vão ter empresas que vão adotar e vão se usufruir desse tipo de tecnologia, saindo na frente aí na hora da retomada econômica, e vão ter algumas que acho que vão, infelizmente, ter uma dificuldade financeira e vão acabar focando em resolver o problema de uma maneira mais buscando só corte de custos, etc., sem fazer investimentos prévios. Aí essas empresas podem ter um pouco mais de dificuldade a curto e médio prazo. Tá. Uma outra pergunta que surgiu aqui: o uso de plataformas de IoT traz várias vantagens, entre elas as adoções de novas tecnologias nas aplicações, não somente em sensores, mas também em conectividade. Assim, como você vê quais são as potenciais novas aplicações de IoT empurradas pelo 5G? Muito boa pergunta também. A gente tem discutido bastante com a Qualcomm esse tipo de demanda. O 5G é uma tecnologia de comunicação celular, né, que tem por características altíssima banda, baixíssimo jitter e latência. Então, obviamente, a ideia é que ele se torne com custo, como tem uma adoção mundial desse tipo de tecnologia, com custo bastante acessível, né? Então, cada vez mais a gente vai enxergar as coisas conectadas e esse tipo de tecnologia a gente vai perceber o surgimento de coisas muito relacionadas à realidade virtual, realidade aumentada, veículos autônomos, esse tipo de aplicação que requer baixa latência
que requer um processamento muito grande de informação. Então, tipicamente, vai ser feito esse processamento em nuvem, e como não existe uma latência grande e a banda é extremamente alta, você consegue fazer muito desse processamento em nuvem. Hoje não é tão... É até possível, mas quando a gente fala de realidade virtual, realidade aumentada, o 5G vai destravar diversas aplicações bastante interessantes. Então, você vai ter, eventualmente, um sensor com baixíssimo consumo de energia ali usando a rede 5G e gerando dados por uma plataforma que faz o processamento e via um óculos de realidade aumentada, você vai olhar para aquele equipamento cujo sensor está instalado e você vai conseguir ver as informações ali em tempo real e eventualmente até com uma câmera já processando uma área mais quente do equipamento, outra área fria, para poder te dar insights sobre manutenções, por exemplo. Então, qualquer tipo de aplicação que requer muito processamento em nuvem, alta banda e baixa latência, a gente vai conseguir enxergar com o surgimento aqui do 5G. Tá? A temperatura está subindo aí no gráfico, que eu estou segurando aqui o sensor na mão aí, só para mostrar algum tipo de variação. Mais alguma? Tem mais tempo, Joyce? Tá Então, bem legal. o tempo já está acabando, mas ainda tenho mais 2 perguntinhas rapidinho para a gente poder fechar. Qual a diferença da plataforma Eugenio Cube para o Arduino Raspberry? E aí a segunda eu já vou colocar para você já responder as 2 e a gente encerrar. E aí ele coloca aqui o questionamento como você pode integrar equipamentos legados à plataforma. Tá, legal. Essas 2 para a gente encerrar. Legal, cara. São boas perguntas. O Arduino e o Raspberry são excelentes plataformas também, não tão fechadas, é muito aberta. Essa Eugenio Cube aqui, você percebe que ela é já mais voltada para negócio mesmo, né? Não para o mundo maker, como o Arduino e o Raspberry são. Sob a perspectiva filosófica, talvez existe essa grande mudança que assim o Cubo e o Eugenio são feitos para indústria mesmo, para indústria, quando eu digo verticais de negócio reais, assim, saúde, comércio, né, lojas, enfim, indústria mesmo de equipamentos, etc. E o Raspberry é uma plataforma também um pouco mais aberta, voltada mais para o mundo de exploração, de soluções, mundo residencial, etc. E características técnicas, existem também características técnicas na maneira com que os dispositivos são fabricados, tá? O Arduino ele é feito com um dispositivo de ter um ultra baixo custo para ter uma massificação de pessoas usando, né? Para fazer experiências, introduções a automações e ao IoT. A hora que você fala de um cubo, a gente usa componentes eletrônicos de grau industrial, processos de fabricação aí de controles de qualidade, softwares já embarcados e validados, integrados ao serviço de nuvem de maneira segura, né? Então a grande diferença é o Arduino, na nossa visão, é uma puta de uma plataforma legal para caramba, adoro brincar com ele. E adoro explorar coisas novas com ele, assim, mas a hora que você tem que fazer um rollout real, botar isso aí numa fábrica, botar isso daí numa loja, botar isso daí num comércio, enfim, você tem que usar um dispositivo que tem operação mais industrial, não só sob a perspectiva de hardware, mas também sob a perspectiva do software embarcado, né? Inteligência ali dentro dele de auto-recovery, de auto-conexão, de diversas coisas que não são nativas ali de um Arduino, de um Raspberry. Tá? A outra pergunta é sobre integração legado. É uma pergunta importante, como eu falei, a integração com legado é bastante importante ser enxergada, a gente não pode deixar para trás, olhar a IoT só daqui para frente, eu vou criar uma planta nova com robôs conectados, com inteligência do software lá do fabricante de robô também, tudo novo, conectando a rede 5G ou 4G, enfim, a gente vai esquecer que até hoje que foi construído aí pela humanidade, por exemplo, eventualmente é digital, analógico, mas sem conexão à internet, né? Então, a gente está nessa fase de grande transformação, a gente não pode jogar fora o que foi construído até aqui. Então, a gente consegue integrar no Cubo
a gente tem alguns modos de interfaces de protocolos mais tradicionais, como Modbus, Fieldbus, interfaces analógicas ou digitais, até mesmo integrando sensores externos ao próprio cubo, para que ele possa interfacear com as máquinas ou com geladeiras ou com portas ou com fechaduras elétricas, seja lá com o que a gente queira fazer, de uma maneira transparente. Você consegue trazer a inteligência também para esse dispositivo legado. Mais perguntas? Não, era isso. A gente tem Legal, até pessoal. uma pergunta a mais aqui, mas não vai dar tempo, aí a gente responde depois diretamente para. Tá legal. A gente vai mandar, inclusive, para vocês depois um e-mail com os dados do Fábio Jardim, e aí vocês podem entrar em contato com ele, tirar possíveis dúvidas. Legal, pessoal. Eu fico à disposição aqui de vocês. Vocês têm meu contato aqui. E-mail é fabio.jardim@la.logicales.com, e eu fico à disposição aí se vocês tiverem algum tipo de dúvida aí. Espero que tenham aproveitado. Estão me ligando aqui para participar de uma reunião aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigada, Jardim. Obrigada a presença de todos mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado e aguardamos vocês no próximo webinar. Boa semana a todos. Tchau, tchau.